O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos hoje morar um pouco nesse livro. Eu devo falar agora baseado no capítulo 6. Depois nós vamos ter uma aula de escola dominical falando sobre como os pais devem orientar os seus filhos, sobre essa questão de gênero, de sexo. E mais tarde, no culto das 11, nós vamos ter que fazer uma escolha aqui hoje. Nós queremos a vida ou queremos a morte? Deuteronômio capítulo 30. Moisés está com 120 anos. O povo está acampado nas campinas de Moabe. Moisés então, velho, se despedindo do povo, diz: olha, daqui para diante eu não vou mais. Eu vou morrer. Josué vai assumir. Mas eu quero repetir para vocês, Deus está mandando eu repetir para vocês alguns princípios que são fundamentais para a sobrevivência de vocês. Então ele escreve o livro de Deuteronômio. São 3 sermões de Moisés. Depois ele termina cantando e abençoando. Eu espero que você chegue aos 120 anos cantando e abençoando, não resmungando, tá? Moisés morreu bem. Irmãos, preste atenção que eu vou dizer aqui de forma solene. Porque esse livro de Moisés é atual. É como se Moisés, Deus estivesse dizendo através de Moisés, para mim e para você hoje. A única maneira de nós vivermos no mundo secular e prevalecermos no mundo secular é obedecendo a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Vamos ler, por favor, Deuteronômio capítulo 6. Diz assim: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Vamos ler juntos, todo mundo bem forte, do verso 4 ao verso 9. Vamos lá? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Meus prezados irmãos, sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo um momento em que a igreja, e principalmente as famílias da igreja, a família cristã, está sob um ataque destrutivo das forças infernais. Eu não tenho dúvida disso. Em nenhum momento da história, a sociedade secular se levantou contra a igreja e contra a família, como nós estamos vivendo agora. E as nossas armas, elas não podem ser carnais. As nossas armas são espirituais. E elas são poderosas em Cristo Jesus para destruir sofismas, para levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós não vamos ganhar essa batalha
politicamente, nós não vamos cantar essa batalha através de leis. Nós vamos vencer essa batalha fundamentado na obediência à palavra de Deus. É isso que Moisés está dizendo. Moisés está dizendo: vocês vão entrar agora na Canaã, vocês vão ter contato com povos pagãos, e a única maneira de vocês vencerem esses povos, e a única maneira de vocês conquistarem a terra prometida, é obedecendo a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção, principalmente você que é pai, quero chamar a atenção dos jovens, porque vão casar, e vão ser pais, que Moisés vai nos dar aqui um dos textos que é considerado pelo judaísmo como o texto mais importante da Bíblia. E eu quero meditar com vocês nesse texto, e eu fiquei querendo arrumar um tema para impactar vocês, né? Mas seria assim: a igreja contra-ataca. Não é o império, não, é a igreja. A igreja contra-ataca. E como é que nós vamos contra-atacar esse inimigo? 6, de 1 a 3. Nós temos os mandamentos. O que diz aí? Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Presta atenção que esses mandamentos, que esses estatutos e esses juízos de Deus, eles foram enviados pelo Senhor. Não é Moisés que está dando. Por favor, dá um pulinho lá no capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 3, diz assim: sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia, no 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, lê comigo, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Então Moisés, ele é um profeta de Deus, ele está falando para o povo aquilo que Deus mandou. Segundo lugar, esses mandamentos, diz aí no versículo 1, juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem. Veja que aqui nós temos um processo pedagógico. Não é ilustrar, não é desenhar, não é projetar, é ensinar. É ensinar. E meus amados irmãos, mas não é um ensino teórico, é um ensino para que seja o quê? Cumprido, para que eu os cumprisse. E esses juízos, e esses mandamentos, e esses estatutos, não é para você viver no céu, é para você viver na terra. Veja o texto aí. Para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Então os mandamentos de Deus são enviados pelo Senhor, são ensinados para serem cumpridos na terra. Mas quais são os propósitos de Deus ao nos ensinar? Veja aí, no versículo seguinte: para o quê? Para que temas ao Senhor. Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Então, se nós queremos ser um povo sábio, nós temos que, através do aprendizado da palavra, do ensino da palavra, da prática da palavra, nós temos que temer ao Senhor. Mas não diz somente isso. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Irmãos, isso é fantástico. Mesma coisa da grande comissão: fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos ensinei. Preste atenção, nós vamos sobreviver, nós vamos avançar igreja, numa sociedade secularizada, pagã, se nós vivermos a palavra de Deus. É pela palavra, a palavra de Deus é a nossa vida.
E ele vai dizer, no versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Presta atenção, para que o povo de Deus cresça, para que o povo de Deus prevaleça, para que o povo de Deus seja bem sucedido, Moisés está dizendo, só existe um caminho, é o caminho da obediência, a palavra de Deus. Agora, versos 4 a 9, nós temos aqui aquilo que os judeus chamam de Shema. E para os judeus, esse trecho é o trecho mais importante para a sobrevivência da nação de Israel. E eu quero destacar aqui alguns pontos, e eu queria que você recitasse comigo o versículo 4, bem forte, vamos lá? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Presta atenção que aqui nós temos o ponto fundamental, o resumo da teologia que move o povo de Deus. Primeiro ele usa o verbo ouvir. Ouve. Significa que, meus amados irmãos, que nós temos que ouvir, mas não apenas ouvir dispersivamente, mas ouvir atentamente, ouvir diligentemente. Ouvir e dar ouvidos àquilo que nós estamos ouvindo. Presta atenção, é um ato cognitivo, é um ato teológico que ele vai ensinar aqui para a gente. Ele vai dizer assim, Yahvé é o nosso Deus. Yahvé é um. Mas o judeu é tão precioso no sentido de falar o nome de Deus, que ele vai usar aqui, ele não repete o termo Yahvé, ele usa a expressão Elohim. Elohim é o nosso Deus. Elohim é um. E o que é que significa isso? E aqui eu quero que você entenda claramente como é precioso nós entendermos isso, porque a nossa vida começa com a teologia certa, com a teologia correta. E a teologia correta vai dizer para nós pelo menos 3 coisas aqui nessa sentença. Ouve. Javé é o único Deus. Todos os outros deuses são falsos. Vocês vão partir e viver numa sociedade que vocês vão conquistar agora. Cuidado! Porque essas nações são politeístas, essas nações são idólatras, e elas estão sendo destruídas justamente porque feriram o princípio da adoração exclusiva a Deus. Irmãos, você crê? A igreja hoje crê que Deus é o único Deus ou não? Crê nisso? Se nós não partirmos dessa premissa, tudo não faz sentido. Por isso que nos 10 mandamentos, que são repetidos no capítulo 5, não terás outro Deus diante de mim. Então, nós temos que partir do princípio, como igreja, que só existe um Deus. E esse Deus é nosso. E nós somos dele. Por isso que ele vai dizer aí, Javé é o único Deus. Javé deve ser o único Deus do seu povo. Veja o pronome. Nosso Deus. O Senhor, nosso Deus. É o Deus da aliança. É o Deus da promessa. É o Deus exclusivo, do relacionamento exclusivo. Terceiro lugar, Yahvé é o único Deus. Todos os outros deuses são falsos. Yahvé deve ser o único Deus do seu povo. Ele é nosso Deus. Mas Yahvé
Ele é único. E se Ele é único, Ele é soberano. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. O texto de Deuteronômio é um texto onde Deus se apresenta como o Rei do seu povo. E todos nós somos os seus vassalos, somos os seus súditos. E o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Agora, irmãos, a teologia está aí. Ela é monoteísta. Ela é teocêntrica. Ela é prática. Ela é relacional. Mas essa teologia não basta você ouvir. Não basta você ter conhecimento teórico de teologia. Sabe o que é que Deus diz? Ele vai dizer no versículo seguinte. Versículo 5. Lê comigo aí. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa verdade teológica que ilumina a sua mente deve aquecer o seu coração. Você vai se relacionar com Deus por amor. Mas não é um amorzinho fraco, não. É um amor de todo o coração, de toda a alma, de toda a dedicação. Jesus repete isso lá em Mateus capítulo 22, verso 38, 39, quando pergunta qual é o resumo da lei. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o próximo como a si mesmo. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus não é relacionamento servil, não é relacionamento de escravo. Nosso relacionamento com Ele é amoroso. Como diz o profeta Oséias, é um relacionamento de marido e mulher. É um relacionamento de confiança, é um relacionamento exclusivo, é um relacionamento que se fundamenta no amor. No amor. Então é o seguinte, eu quero falar para os pais aqui da igreja. Tem muito pai aí que está entregando seus filhos para o mundo. Primeira coisa que você precisa fazer, pai, é ter Deus como Deus exclusivo da sua vida. Segundo, você tem que amar ao Senhor de todo o teu coração. E como é que a gente prova esse amor? Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E veja o que Moisés vai colocar. No versículo 6, lê comigo, o que ele diz aí? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Presta atenção. Já está na cabeça. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Preste atenção que isso é muito sério. Isso é solene demais. Porque se eu conheço a Deus, e quanto mais eu conheço esse Deus, mas eu amo esse Deus, mas a palavra desse Deus está no meu coração. Mas, irmãos, a coisa mais impressionante que nós vamos encontrar está no versículo 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7, lê comigo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Presta atenção, que essas palavras que estão no teu coração, como uma resposta de amor a esse Deus único e exclusivo, você precisa ensinar este amor para os seus filhos. Você precisa ensinar os seus filhos como é que se relaciona corretamente com Deus. Preste atenção, gente. Não é a igreja que vai segurar as novas gerações. Não é a igreja. Não é a escola dominical. Vocês pais têm a responsabilidade, ou nós pais temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas.
Esse verbo tu, não é o pastor, é tu. Me erra, é tu, cara. Para de ficar vendo pornografia, para de ficar com a atividade fútil. Você é responsável pela vida espiritual da sua casa, dos seus filhos. Nós não temos tempo para brincar, meus amados irmãos. Nós estamos numa guerra. E o alvo dessa guerra são os nossos filhos, são as novas gerações. Se nós perdermos os nossos filhos e os nossos netos, preste atenção, a igreja vai passar por um período de depressão, de crise. Nós temos que contra-atacar. Essa palavra, tu as inculcarás. Inculcar, que é um verbo tão forte. Ensino diligente. O que é inculcar? Como foi que Deus deu a lei para Moisés? Foi num pedaço de papel? Por que Deus esculpiu a lei na pedra e deu para Moisés? Por quê? Deus estava de brincadeira? O que Deus está ensinando para mim e para você? É que a palavra de Deus é eterna. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mas quando Deus esculpiu, Ele não escreveu. Ele fez como o pessoal faz hoje no corpo aí, como é o nome? Tatuou. E tatuagem não sai mais. E o que Deus está dizendo aqui para mim e para você é o seguinte: você vai fazer isso com seus filhos, com as novas gerações. É inculcar, é gravar na mente deles. E não é um período de escolaridade, não é isso não. Veja o texto. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui nós temos algumas lições importantes. Primeiro, é um ensino constante e ininterrupto. Não é um ensino chato, tá, pai? Porque tem pai aí que faz sermão todo dia para o menino. Não é assim não. Veja no texto que está falando que esse ensino não tem mais fim. Quando é que você vai parar de ensinar seu filho? Repetir. Quando os filhos eram adolescentes, meu filho faz isso, 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 isso. Pai, não enche meu saco. Vai ouvir, sim. Vai ouvir. Vai ouvir. Ah, pai, eu não quero ir para a igreja. Vai, quando você estiver aqui em casa, comendo meu feijão, eu pagando as contas, você vai para a igreja. Vai para a igreja. Tem que ensinar. Irmãos, nós estamos cheios de pais frouxos, de mães frouxas. Menino faz tudo. Preste atenção, nós temos que tirar os filhos do centro, a idolatria dos filhos. Filholatria não é isso. Deus nos deu filhos para que nós pudéssemos ensiná-los a amar a Deus e se relacionar com Deus e obedecer a Deus para que eles prosperem na vida. Prospere. Tem pai idiota que põe o filho na GV e tira ele da igreja. É interessante. Há um equívoco. Ensina. Mas ensina para a vida. Porque quando ele diz aqui que é ininterrupto, ele diz também: falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, ninguém forma filho para ficar dentro de casa. Ninguém forma filho para ficar dentro da igreja. Nós formamos filhos para a vida. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Salgar no saleiro, brilhar dentro de casa é muito fácil. Então nós temos que ter essa compreensão.
Mas há um terceiro aspecto aqui, um segundo aspecto. Como é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar falando, mas eu vou ensinar também dando exemplo. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os judeus não entenderam isso aqui. Povo judeu. O judeu inventou o mezuzá, que ele põe os versículos, põe na porta, cheio de papelzinho. Tem os judeus ortodoxos que usam entre aqui os versículos da Bíblia. Esse trecho aqui, não tem nada a ver isso aqui. Sinal aqui aponta para alguma coisa. Porque filho não aprende só ouvindo. Os filhos aprendem o quê? Vendo. E aqui o texto é claro. Também as atarás como sinal na tua mão. Naquilo que você fizer, nas suas ações, a palavra de Deus tem que estar atada às suas ações, o que você faz. Mas não somente isso. Estar por frontal, porque a sua cosmovisão de vida, a sua visão da vida, a sua perspectiva de vida, a sua maneira de ver tudo na vida, é pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Meus prezados irmãos, eu quero desafiar vocês para que nós possamos reassumir esse papel que a fé não fingida se aprende onde? Em casa. Porque em casa não dá para fingir, na igreja dá para fingir. Mateus falou para mim: pai, o senhor é meio desequilibrado, mas o senhor é crente. Eu falei: obrigado, meu filho. É um elogio, não é não? É desse jeito. Seu filho vê você um crente, com todos os defeitos, porque ele não vê os nossos defeitos. Não tem como esconder defeito dentro de casa, tem? Então nós temos que fazer isso. Se nós não levarmos a fé teórica e a fé prática para dentro das nossas casas, o povo de Deus não avança. A igreja não avança. E quando vierem as ideologias, qualquer que sejam essas ideologias, os nossos filhos estarão firmados na palavra. Eu quero concluir chamando você lá para Deuteronômio capítulo 30. Vamos ficar de pé e vamos ler o versículo 6. Deuteronômio 36. Você diz: pastor, eu fiz tudo isso, meu filho não está na igreja hoje. Tudo bem, você fez a sua parte? Fez, não fez? Deixa que Deus faz a dele. Você tem competência para converter seu filho? Não tem. Veja o que é que Deus promete para mim e para você aqui no versículo 6, 36. O que é que diz? O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Se eu obedeço a palavra, Deus faz a obra interna. Amém? Então, irmão, vamos para cima, vamos para frente. Não é do jeito do mundo, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra. Que Deus levante aqui em Pinheiros, nessa nova geração de filhos, de adolescentes, de jovens, homens de Deus, mulheres de Deus, que irão revolucionar o reino de Deus e que serão bênção para esse país.
problema do país não é econômico, o problema do país não é simplesmente moral, o problema do nosso país é espiritual. É espiritual. E não tem outro jeito que não seja pela palavra de Deus. E a fé começa em casa. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. Levanta o teu povo. Fortalece as famílias da tua igreja, Senhor. Os pais. Que eles possam ter o Senhor no coração, ter a palavra no coração. Que nós, pais, possamos ensinar os nossos filhos a amar o Senhor de todo o coração. Ajuda-nos, Pai. Não permitas que essas novas gerações sejam piores do que nós, mas que elas sejam melhores do que nós, mais crentes, mais dedicadas, mais santificadas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.